Olá, seja bem-vindo a mais um programa Agora é com Abranches. Olha, ele, meu entrevistado de hoje, é um profundo estudioso dos fenômenos de aparições de extraterrestres. E o resultado das suas pesquisas está reunido nesse livro aqui, que eu mostro agora. O livro é o UFOs e Extraterrestres, uma jornada em busca da verdade. Livro interessantíssimo e muito curioso. Eu converso com o Mauro Baeri, que é fundador do Grupo 19 de Maio. Mauro, obrigado pela sua presença aqui. Antes de você ser abduzido, eu resolvi te chamar aqui para dar uma entrevista para mim, porque depois que você for, meu caro, eu quero te chamar para saber como é que foi. E aí você leva uma câmera, por favor, grave tudo, porque o meu desejo também seria um dia ser convidado a estar dentro de uma astronave como essa para conversar com seres de outros planetas. Primeiro vamos falar da data, um grupo que tem uma data como essa, 19 de maio. Por quê? Abranches, primeira coisa, muito obrigado pelo convite, certo? Vamos lá. Por que 19 de maio? É uma homenagem à famosa Noite Oficial dos OVNIs, né? 19 de maio de 1986, que aconteceu aqui nos céus do São José dos Campos, Vale Paraíba, estado de São Paulo. Tinha que ser com a gente, hein, rapaz? Tinha que ser com a gente. Essa região aqui ela é muito rica nesses fenômenos. Tanto que está aqui, vários casos que você fala. Você conversou com todas essas pessoas que estão aqui, né? Todas elas. Mais de 90% pessoalmente, frente a frente, como estamos nós dois aqui no momento. Algumas por distância, alguma coisa, foi conversa por telefone, WhatsApp. E depois me mandaram relatos por e-mail, mas a grande maioria foi frente a frente. Ou seja, eu imitei você na verdade, eu entrevistei pessoas, foi o que eu fiz, que eu gosto muito de fazer, eu conversei com as pessoas. Algumas queriam me passar o relato de forma mais rápida, né? Encontravam numa esquina, eu falei, não, vamos marcar com calma. Eu ia na casa da pessoa, a pessoa ia na minha casa. Eram depoimentos verídicos, na sua impressão, assim, bastante convincentes? Olha, eu não tenho a mínima dúvida, Abranches, eu não tenho a mínima dúvida. Se um dia, se acontecer, eu acho muito difícil, de algum desses casos eu descobrir, a pessoa inventou, a pessoa estava de brincadeira, eu juro para você, eu vou ficar extremamente surpreso. Até porque, mencionando rapidamente alguns dos entrevistados. Tá. O engenheiro Ricardo Varela, do INPE, o jornalista Júlio Ottoboni, Dr. Machado, que é delegado de polícia aposentado e o atual vice-prefeito de Paraibuna, pelo menos 4 policiais militares, sendo um deles capitão da Polícia Militar. Poxa, pessoas sérias e com muita credibilidade. Né? A minha esposa, tem um caso que é um relato... Sua esposa viu? É um relato um pouco diferente. Rapaz, a sua esposa viu e os ETs poderiam... Aí é que está, como é uma coletânea de relatos... Poderiam ter conversado contigo. Sim, mas perfeito. Na verdade, assim, já me perguntaram, você gostaria de ser abduzido? Eu prefiro falar, não, eu gostaria de ser convidado. Porque a abdução nada mais é do que um sequestro. Agora, não necessariamente um sequestro é para finalidade ruim. O problema é que às vezes dá um susto na pessoa, porque foge completamente a uma rotina da pessoa, a um conhecimento dela. Você já, desde quando você faz esse tipo, você se interessa por esse tipo de assunto? Olha, o interesse vem desde a infância através da minha família, né? Então, o assunto para mim não é novidade desde a infância. Estudar mesmo a fundo eu comecei final de 2011 para 2012. Mais de 10 anos já. A fundação do grupo, que é algo assim que dá um diferencial, é a partir de 2014. Né? Então, mas vem assim, livros, esse é o primeiro que eu escrevo. Agora, recém-lançado, vou mostrar de novo, recém-lançado esse livro, no fim agora de 2021 você lançou, né? Exatamente. É um livro interessantíssimo, com um monte de casos, com todas essas entrevistas que o Mauro Baeri citou agora há pouco, e a gente vai continuar falando a respeito deles. Agora, quantas vezes nesses últimos 11 anos você foi chamado de lunático ou de maluco? Olha, para ser sincero, na brincadeira várias vezes, de forma séria nenhuma. Até porque se alguém falasse, então, ok, você vai pagar o exame. Agora nós vamos fazer uma aposta de 2, 3 mil reais, o quanto você... Né? Então, mas nunca aconteceu. Na brincadeira, pessoas, colegas meus, amigos, que no começo, lá atrás, né, quando eu comecei a divulgar o assunto, a conversar, muita gente que vinha brincar comigo, depois se aproximava a fazer pergunta séria. Cara, eu vi uma coisa, tem um amigo que viu. Por isso, é incrível. Incrível, né? Agora,
a maioria esmagadora dos documentários, eu estou vendo tudo já há um bom tempo, eu também desde a infância gosto demais desse assunto. A maioria dos documentários sobre os UFOs, né, considera que a não divulgação de documentos oficiais que comprovariam os inúmeros contatos entre humanos e seres de outros planetas, é um desrespeito ao direito de pesquisa de pessoas e instituições sérias. Por que tanto impedimento, na sua opinião, por que tanto impedimento oficial a respeito dessa longa e antiga convivência entre nós e os seres de outros planetas? Isso que a gente chama na ufologia de acobertamento, ele existe, né, desde quando a gente chama da era moderna da ufologia, a partir de 1947. Está sendo quebrado aos poucos. Está sendo quebrado aos poucos, mas tanta resistência ainda, né? Não, é muita porque trata-se de um fenômeno que muita coisa ainda não tem explicação. Então, o que pode mudar a geopolítica do mundo, né? Perfeito. Todos os costumes, questões sociais, religiosas, vão sofrer, digamos, um baque. Até porque, Mauro, tem a questão da engenharia reversa também. Há documentários que apontam que astronaves que teriam sido retidas por queda, alguma coisa, eles levaram para grandes laboratórios e estavam estudando a engenharia de funcionamento que é profundamente superior ao do ser humano, para poder ter vantagem em conflitos terrenos. Exatamente, Abrams. Existem livros que abordam exatamente esse aspecto, principalmente na época da famosa Guerra Fria. Existia essa questão de tentar se apropriar de uma tecnologia para desenvolver aeronaves e ou armamentos para ter superioridade sobre o inimigo. Então, imagina essa situação. Uma tecnologia dessas, civilizações com altíssimo desenvolvimento tecnológico, e não só tecnológico, tem outro tipo de desenvolvimento, eu gostaria de comentar depois, mas falando só da parte tecnológica, altíssimo desenvolvimento, então por isso a questão do segredo, porque imagina você ter que admitir para a população, falar o seguinte, olha, existem inteligências que nos visitam, que têm um desenvolvimento muito acima do nosso, e nós não temos o controle do nosso espaço aéreo. Isso é o problema, você tem que admitir isso. Poderia abalar a segurança coletiva de uma nação inteira. Perfeitamente. Então eles preferem... Eles retêm demais tudo, né? Preferiam, ainda manter esse processo, embora aos poucos ele esteja sendo quebrado, fazer de contas que não existe, digamos. E na realidade existe porque tem milhares e milhares de páginas de documentos guardados, por exemplo, nos Estados Unidos. Os documentários mostram muito isso. Agora, eu vou fazer um intervalo aqui, no próximo bloco, Mauro Baeri vai falar sobre um sonho que ele teve, que ele entrou em contato com os ETs. Daqui a pouquinho ele vai explicar direitinho essa história. Até já. Estamos aqui de volta e eu falei para você que eu ia falar a respeito de uma possível conversa do meu entrevistado de hoje, Mauro Baeri, que está aqui, que é servidor público do Estado de São Paulo, né, trabalha com isso, mas é um pesquisador da área de contatos imediatos de terceiro, quarto, quinto grau, sei lá quantos graus. Eu vi o filme Contatos Imediatos, maravilhoso aquilo lá, né? Espetacular, né? Lá nos anos 70, Steven Spielberg foi fantástico, abordando daquela maneira a possibilidade de um contato, né? Sim, esse filme ele é um clássico, até porque ele foi feito baseado em fatos reais. O diretor pegou vários episódios ufológicos verdadeiros e acabou juntando no filme. Inclusive, alguns personagens são baseados em pessoas verdadeiras também. Olha, maravilhoso, vale a pena você assistir em casa. Quando puder assistir, assista o Contatos Imediatos Terceiro Grau, que conta tudo isso que ele viu aqui. Aliás, vamos falar a respeito da sua... Você coloca na página 44 do seu livro, está aqui o livro de Mauro Baeri, recém-lançado, interessante você ler. Sonho ou viagem astral? O que você sente que aconteceu contigo naquele dia que você narra aqui? Vamos lá, Bruce. É necessário primeiro falar o seguinte, aquilo que eu comentei no primeiro bloco. Isso. Os extraterrestres têm um altíssimo desenvolvimento não somente na tecnologia, como na parte de inteligência e na parte psíquica. Por isso aqueles episódios, que quem conhece um pouco do assunto já ouviu falar, que é de transmissão de pensamento, hipnose, bloqueio de memória, esse tipo de coisa. Tudo que eu li até hoje, o contato foi mental, não foi por palavra.
Exatamente. Discurso. Isso aí foi descoberto por pessoas que tinham a impressão que ouviram eles falar, quando fazia, por exemplo, uma hipnose regressiva, a pessoa se lembrava, mas espera aí, falava comigo, eu ouvia, mas eles não mexiam a boca. Isso. Ou seja, a conversa... Então, o que acontece? Existem muitas formas de contato que não envolve o avistamento do objeto voador. O contato é feito na casa da pessoa. Como pode ter sido, em tese, o seu. Sim. Tem relato da minha esposa, que eu deixo para surpresa de quem adquiriu o livro. Isso, né? não conte aqui, vamos ficar só. O meu caso é o seguinte, apareceu como forma de sonho, só que existem alguns diferenciais. Então, eu fui dormir, normalmente, né? Sempre durmo tarde e tal, e tive como se fosse um sonho. Nesse sonho, eu me vi dentro de como se fosse uma esfera metálica, né? Digamos de 1,5 metro de diâmetro aproximadamente. Só que ela subia a uma velocidade, assim, é como se você estivesse no elevador de altíssima velocidade. Você sente que está subindo. E subia, tá aquela sensação... Mas essa esfera é pequena e você tem 1,94 m, você exato. Coloca aqui. Como é que você coube lá dentro? Exatamente, a sensação era porque eu estava sentado, com razoável conforto, sem conseguir esticar totalmente as pernas. Então eu calculei mais ou menos 1,5 m de diâmetro, e era esférico. Né? E aí aquilo lá subia, né? Ou seja, muito rápido, uma altura muito grande. De repente ela para e começa a ir na horizontal. A mesma coisa, para frente, sempre para frente, em altíssima velocidade. De repente eu me vejo num outro ambiente. Né? Eu concluí, é como se fosse uma nave. Agora, se acoplou, se entrou, de que forma, não sei, mas de repente eu me vi e eu continuava sentado. Lá no fundo desse ambiente, eu vi um grupo de pessoas, aparência humana, mas assim, morenos, todos morenos, de cabelo escuro, não tão morenos quanto os indianos, mas quase isso. Sim. E com uniforme marrom escuro. Sentados em volta de uma mesa como se fosse uma reunião. Fora dos paradigmas tradicionais de verdinho, sem roupa ou coisa assim. Totalmente fora. Exatamente. Só que assim, eles estão lá no fundo do ambiente e eu estou, digamos, na outra extremidade. E de repente eu sou cercado por crianças. Né, de aparência humana, mas parecidos com esses adultos que estavam lá no outro extremo do ambiente, em volta dessa mesa. E aí elas... alegres, brincalhonas? Alegres, brincalhonas, com aquele ar de curiosidade. Aí eu acordo no momento que uma delas toca o meu rosto. Ela toca o meu rosto e eu acordo. E você conseguiu dormir depois? Demorei um pouco, mas consegui. Levantei, tomei uma água. Você registra, né? Que a narração é muito interessante, mostrando que isso tocou bastante você. Né? Bastante, porque são experiências, Abranches, que só quem vive sabe dizer que é diferente. E se a pessoa é um pouquinho cética, vai achar que é uma alucinação. Ou que é apenas um sonho. Mas é diferente, né? Quando você sonha, sei lá, se você está preocupado com alguma coisa do seu trabalho, né? Você pode sonhar com aquilo. Por isso que você colocou, né? Sonho ou viagem astral. Exatamente. Tem características que diferenciam muito claramente um do outro, né? Tem fenômeno. Sim. Agora, 19 de maio, você chegou a entrar em contato com o engenheiro Osiris Silva para conversar a respeito do que ocorreu? Não, eu pensei nisso, mas conversando com pessoas que o conhecem, me veio a informação de que ele já teria, de forma simpática, educada, é claro, mas que ele já teria dito para outras pessoas que tudo que ele tinha para dizer sobre o assunto, ele já tinha dito no capítulo do livro dele sobre a Embraer, que eu acho que ele aborda o assunto. E aí, como tinha muita gente para conversar, eu acabei, né, não... Até porque tem dezenas e dezenas de vídeos entrevistando as pessoas que estavam dentro das aeronaves. Ele vinha de Brasília, depois tinha uma reunião, ele era ministro, né, para São José dos Campos. Quando as naves começaram a se aproximar com luzes diferentes, várias pessoas perceberam. Aviões de defesa saíram de, se não me engano, de Anápolis, em Goiás. Anápolis, né? em Goiás e Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Vieram para proteger, o que estava havendo, invasão do espaço aéreo. Ou seja, foi algo absolutamente confiável e confirmado pelas evidências. Não resta a mínima dúvida, não resta... A única coisa que falta é admitirem que a origem é extraterrestre. Não fazem isso de forma clara, mas reconhecem o quê? Que eram objetos, não eram aeronaves convencionais,
tinham controle inteligente e faziam manobras impossíveis para as nossas aeronaves, as nossas que eu digo terrestres. Né? Nenhuma aeronave terrestre faz um voo dentro da atmosfera atingindo 15 mil ou 18 mil quilômetros por hora em curva em ângulo fechado, 90 graus ou até menos. Ou seja, uma tecnologia absolutamente superior à humana, que precisa realmente ser investigada e que são várias, múltiplas formas que quem tem um mínimo de consciência entende a lógica que esse universo tão vasto, sobretudo a ser descoberto agora com uma amplitude maior com o James Webb, o telescópio novo que subiu aí, para 1,5 milhão de quilômetros para a distância da Terra, vai enxergar as origens de tudo, a gente vai ter acesso a informações maravilhosas. E ó, tem muitos relatos aqui que no próximo bloco eu quero que o Mauro Baeri conte pra gente de casos que o impressionaram ao entrevistar essas pessoas aqui da nossa região a respeito de visualizações de naves de extraterrestres. Até já. Estou aqui em mãos com o livro UFOs e Extraterrestres, uma jornada em busca da verdade. É uma verdade que está batendo a nossa porta já faz um tempo e agora parece que a coisa está mais ampla ainda, a divulgação está mais maciça. Estou aqui com o Mauro Baeri, autor desse livro, mora em Jacareí e faz um trabalho já há mais de 10 anos a respeito desse assunto. Mauro, o que você achou de mais impressionante as pessoas? Você entrevistou quantas pessoas para poder compor o seu livro? Abranche são 57 casos. Né? Então, na verdade, são umas 50 pessoas, porque tem casos que eu acabei não entrevistando exatamente uma pessoa, mas consta do livro, por exemplo, A Noite Oficial dos OVNIs, né? Sim. É porque é um relato do jornalista, por exemplo, Júlio Toboni, que escreveu um artigo a respeito. Perfeito. Assim, eu entrevistei o Júlio Toboni, que é a pessoa que eu conheço desde que eu tinha 16 anos de idade. Fomos colegas de escola e tal. Então eu fiz as duas coisas. Eu transcrevi a matéria, mais de uma matéria jornalística dele, porque ele pesquisou sobre a Noite Oficial dos OVNIs e sobre o estudo que ele fez de UFO em Aparecida, ele juntamente com o engenheiro Ricardo Varela do INPE. Um fato de 1968. Não, de 1995 que eles pesquisaram a aparição de OVNI em Aparecida. Mas tem um caso de 1968 de Aparecida também que você coloca aqui, né? Sim, tem também. E aí, bom, o número de casos são exatamente 57. Qual que te chamou a atenção maior? Olha, tem vários. Um que eu gosto muito, aliás, que é um assunto dentro da ufologia que me chama muita atenção, é o assunto cura. Porque dentro desse desenvolvimento tecnológico, tem o desenvolvimento da medicina. Nós estamos aí, né, nós terrestres, né, terráqueos, estamos aí patinando em alguns problemas de saúde, doenças que ainda a gente não conseguiu descobrir a cura. E tem pessoas que foram curadas de doenças gravíssimas, outras não, de coisas simples como gripe. Tem mais de um relato sobre cura no livro. Então, um caso que me chamou muita atenção foi um caso de cura de câncer com uma pessoa de Macaé, no Rio de Janeiro. Eu já vinha conversando com um senhor aposentado, né, dessa cidade, pela internet, por telefone. E aí eu vi que o caso realmente era sério, aí eu fui até Macaé, né, passei um fim de semana em Macaé para conversar com o entrevistado, que é uma pessoa com pouca instrução, mas muito inteligente, conversa muito bem, sabe explicar muito bem, e contou todo o relato dele, né, porque ele já vinha sendo contatado por esses visitantes desde a adolescência dele. Aí, uma certa idade, ele já com mais de 40 anos, né, ou em torno disso, apareceu a doença grave e chegou um ponto que os médicos falaram para a família dele: olha, infelizmente, ele autorizou a divulgar o nome dele, né, pelo menos o primeiro nome, é Sérgio, falou: olha, infelizmente corre o risco de em poucos meses vocês perderem o Sérgio, não temos mais o que fazer. E ele estava numa questão de entrar e sair de hospital, né?
piorava, passava um tempo internado, recebia alta, mas sem cura. Aí, numa determinada madrugada que ele estava internado no Hospital Municipal em Macaé, ele recebeu a visita desses amigos dele, já de infância, que eles tinham aparência humana, mas são muito baixos. O biotipo deles é esse, né? Aparência humana, mas muito baixos. E aí visitaram o Sérgio numa madrugada, né, no hospital. Aí eu perguntei para o Sérgio, mas o que utilizaram? Algum equipamento, alguma coisa? Não, imposição das mãos. E aí, a partir dali veio a cura. Aí quando fala em posição das mãos, a gente lembra de algumas técnicas que nós, né, os humanos, já dominam, né? Transmissão de energia, tem o reiki, tem outras práticas. O jorei, aquela coisa toda. Perfeito, perfeito. Ou seja, é alguma coisa que eles conhecem, que nós já conhecemos, mas que possivelmente eles têm de uma forma muito mais desenvolvida, que consegue curar uma doença grave como o câncer. E foi o caso dessa pessoa, né? Tem outro caso muito interessante, que é de uma família inteirinha, viu um disco voador, aqui da zona rural de Taubaté, no bairro Barreiro. Eles são produtores rurais, produzem frutas, hortaliças, estavam carregando um caminhão. Isso aconteceu em fevereiro ou março de 2017. Eu os entrevistei em 2019. De madrugada, carregando o caminhão, de repente, né, num campo ali, eles moram na zona rural, cerca de uns 300 metros de distância, eles não viram, não foi uma luz, eles viram um disco voador, né, pairado ali em poucos metros acima do solo, um disco voador. Quem testemunhou? Pai, mãe e os 2 irmãos. Todos adultos, conscientes, viram a mesma cena. A pessoa com quem eu mais conversei, o Giovanni, não sei se ele já se formou ou não, é estudante de Direito, né, pessoas totalmente honestas, lúcidas, que têm um depoimento muito parecido, porque viram a mesma coisa. E como é que você vê agora esse movimento do governo americano, por exemplo, reconhecendo a veracidade desses fatos ao longo de 6, 7 décadas? Que vem ocorrendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Está acontecendo uma operação, digamos, conta-gotas, né? Estão passando a verdade aos poucos, porque é uma coisa que não tem mais como esconder. Fizeram de tudo para esconder por muitos e muitos anos. Eu acho que chegou num momento agora, por vários motivos, não só a existência da internet, que permite a transmissão de informações, mas eu acho que está chegando muito perto de uma época que não tem mais como esconder, né? Especula-se até de uma aparição mais mundial, digamos. Isso, né? mas já vinha aparecendo. Agora, para encerrar o nosso programa, muita gente está curiosa e acho que tem muita gente interessada em ser abduzida, ou então em entrar em contato. O que uma pessoa deve fazer caso se veja diante de um fenômeno como esse que fuja do seu controle racional? Já que você pesquisou tanto, você deve ter boas informações para dar para a gente. Eu acho que é manter a calma, tentar manter a calma. Eu fiz uma vez, uma pessoa que me perguntou isso, fiz uma comparação. Imagina se você tem vontade de andar de avião, nunca andou, ou tem um amigo que é piloto. E essa pessoa pousa na pista com o avião, com a jato ligado. Você não vai chegar perto desse avião, né, com as turbinas ligadas ainda. Então, mantenha calma, né, bom senso e calma em tudo. E o resto, a pessoa não tem muito controle do que acontece. Aí vai acontecer o que tiver que acontecer. Vai acontecer, é sempre isso, manter... Mauro, que você volte do seu contato com eles, porque se eu for, eu quero ir junto também para a gente poder fazer uma bela de uma entrevista. Obrigado, viu? Parabéns pelo livro. Terei o maior prazer em ler o restante do que eu já ouvi de você. Vimos que os ETs estão mais próximos do que imaginamos, hein? Será que estão esperando o ser humano tomar jeito e parar de guerrear por poder para se apresentarem como parceiros dessa longa viagem interestelar? Eu confesso, eu gostaria de ser convidado para um passeio com eles e fazer uma entrevista com o ET-chefe dessa nave espacial. Seria uma conversa bem interessante, viu? Enquanto isso, vamos acabando com as nossas guerrinhas particulares, para nos enchermos de paz e termos o que oferecer aos nossos ilustres visitantes de outras galáxias, que eles sejam muito bem-vindos. Um abraço e até o próximo. Agora é com a Abranches.